Fala, minha gente, Marinho FC de volta depois de uma semana fora do ar e hoje para a gente falar de título da Copa da Liga Inglesa, City e Tottenham, e também da chegada à primeira final de Champions League da história do clube. Saúde e fica por aí que a gente volta já. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Você que chegou aqui para mais um episódio do canal Marinho FC, episódio número 30. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um crossover junto com o The Citizens Podcast. E eu estou mais uma vez aqui também com meus amigos da The Citizens Brasil, Leon Sampaio e Murilo César. Sejam bem-vindos. Como é que estão vocês? Olha, que quarta-feira, né? Que semana. Então, eu tô perfeitamente bem. Não tem como um mês ser tão bom como esse. E você, Murilo? Desculpa, Leon já resumiu bem. Estou vivendo um sonho. Estamos vivendo um sonho. Né? Olha, eu queria começar o episódio dizendo que hoje eu estou aqui para comemorar, tá? Então não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada. Para mim aqui hoje é um bate-papo, vocês que se virem aí para passar conteúdo para o espectador, porque essa parte não vai ser comigo hoje não. Antes de entrar na birita do dia, que eu já mostrei aqui, mas enfim, a gente vai entrar no detalhe depois, eu queria só deixar um abraço para toda a turma do City Extra PT, né? A galera que é a antiga Man Citizens Brasil, Enzo e Edgar, parceiros aqui do canal, que fazem um trabalho super legal. Agora estão com essa parceria internacional, né? O City Extra PT, que chegou aqui ao Brasil, conteúdo em português. Se você não conhece ainda, procura eles lá no Instagram, super recomendo. Conteúdo de primeira. Mas vamos lá. Birita do dia hoje é dia de comemorar, Ave Maria. E para celebrar o clássico que a gente vai ter na final, né? A gente está gravando na quarta noite, depois do jogo de classificação do Chelsea. Eu tô degustando aqui um clássico dos Scots, Johnny Walker Black Label, 12 anos. Beba sempre com moderação, tá, gente? Entende muito. Olha o nível. Mas esse aqui realmente é daqueles que ficam no coração. É um dos meus favoritos. Então, saúde, um brinde para vocês. Eu sei que vocês estão aí, né, no suquinho e tudo mais, se quiserem, Tô né? na água. Dessa vez eu tô tomando remédio. Então, ontem eu dei uma exageradinha, eu até esqueci. Pra você ver como é que o futebol, ele mexe com nossa memória e com o nosso coração. Guarda aí. Se preparem para o dia 29, né, gente? Se preparem para o dia 29. Mas vamos lá, antes de entrar de fato na pauta do programa, eu falei que não tinha pauta, mas tem alguma coisa aqui organizada pelo menos, eu queria só lembrar que a gente está fazendo um sorteio também em parceria com a The Citizens Brasil, uniforme número 3 do Manchester City, da temporada, tá? Da Puma Brasil. E para participar, basta conferir lá na página, né? No feed lá do Instagram da The Citizens Brasil, as regras, vocês precisam seguir eles, precisam me seguir, precisam marcar 2 amigos, e estão participando. O sorteio vai acontecer no próximo sábado, que é dia... Me ajudem aí, meu povo. Não me lembro agora. Mas no pré-jogo contra o Chelsea, dia 8. No pré-jogo contra o Chelsea, no dia 8, o jogo acontece às 11h30, salvo engano, ou às 13h30, não me lembro exatamente, enfim. O efeito aqui já. Mas a gente vai fazer o sorteio no pré-jogo do City contra o Chelsea, tá bom? Então fica o recado aí para quem quiser também participar do sorteio. Na última semana, gente, eu queria só lembrar que a gente não teve episódio, né? A gente não gravou. Foi uma semana super corrida para mim, enfim, eu não consegui conciliar, mas acabou vindo a calhar, né? Porque a gente teve o protesto contra as mídias sociais, né? No último final de semana, o futebol inglês se organizou para isso. Super válida a causa, né? A luta contra o racismo, que é uma luta gigantesca, e a gente precisava ser parte disso também, então acabou sendo uma coincidência feliz, né, da gente não ter episódio, a gente ficou fora eu fiquei particularmente a semana inteira praticamente fora das mídias sociais também, em nome dessa causa aí, né, para que os abusos online, né, contra raça, contra credo, enfim, qualquer tipo de diversidade, para que ele deixe de existir. Mas vamos lá. Hoje a gente tem muita coisa para falar, a gente vai precisar resumir os assuntos, tá, meu povo? Vocês dois aí que gostam de falar muito, porque senão não cabe na 1 horinha de programa, que é o máximo que a gente pode ter aqui. A gente vai falar de Tottenham, né, o primeiro título da temporada, olha aí, né, o primeiro motivo para comemorar, né, Copa da Liga Inglesa. A gente vai falar do jogo de ida contra o PSG brevemente, do jogo do final de semana contra o Crystal Palace, e vamos nos concentrar nesse último jogo, né, que foi o jogo da terça-feira de ontem, o jogo da classificação para a final. Então, eu queria já começar, né, falando de City Tottenham. Na verdade, vou passar a bola para um de vocês. Pode ser você, Murilão?
Vamos nessa. Vou passar a bola para Murilo para ele falar um pouquinho das impressões dele aí com relação a Manchester City e Tottenham, City campeão da Copa da Liga. Vai lá. Vamos lá. Foi um jogo muito especial, né? Começa por aí, volta da torcida ao estádio. Claramente os jogadores ficaram muito emocionados um pouco, principalmente após o final do jogo. Mas foi aquele típico jogo que o City ataca, o Tottenham se segura. Pareceu muito com o do primeiro turno da Premier League, que o Son arranca, faz o gol e aí desencadeia o jogo. Mas no primeiro tempo o City atacou muito, segundo tempo também, e quase que a gente perde naquela bola do Lo Celso, que o Stephen defende. Mas é isso, um jogo normal e bom título pra gente começar a temporada. E depois tem mais coisa pra falar. Tava no mudo aqui, boa. Leão, você quer falar alguma coisa desse jogo? Eu acho melhor a gente intercalar, tá? Mas se quiser falar algo, meta bronca. Eu só achei que foi 1-0, né? Acabei acertando, inclusive, no palpite. Deixando bem claro. Mas eu achei que faltou um segundo gol só pra dar uma segurança, sabe? Final de campeonato é sempre muito tenso. Eu me lembro bem o jogo contra o Aston Villa, que a gente, no último minuto, quase tomou um empate e o herói improvável ali foi o Bravo, né? Mas, como o Murilo falou, foi um jogo que meio que foi até inesperado do City. E, bom, deixou aí nossos amigos Son e Harry Kane mais um pouquinho na fila aí, né? Que pra mim esses são dois caras que merecem algum título seja na Inglaterra ou fora dela, né? E estão aí, dois caras que inesperadamente estão na seca, né? É verdade. Eu fiz anotações aqui no dia do jogo. O City, primeiro tempo brilhante, de domínio praticamente absoluto, né? Mas a bola parecia que não queria entrar. Eu anotei uma pergunta aqui para fazer. Cadê aquele Sterling maravilhoso que a gente viu há algum tempo atrás, né? Não brilha mais, não sei o que é que aconteceu. Mais uma vez fez um jogo que não convence, né? De Bruyne de falso 9 eu não gosto. Eu sei que tá dando certo. O Pep repetiu isso, inclusive, nos jogos contra o PSG. Eu, particularmente, não gosto. Mas, assim, tô gastando minha saliva à toa. Porque toda vez que eu falo, o time vai lá e consegue o resultado que precisa, né? Mas, enfim, fica meu registro aí. O segundo tempo eu achei que foi um pouquinho mais equilibrado, né? O Tottenham acaba tendo que buscar um pouquinho. E uma coisa que me chamou a atenção é que foi 75 minutos de jogo e Pep Guardiola não tinha trocado ninguém ainda, né? Com risco de lesão, com essa série de jogos aí, né? Bem complicada, e ele não mexeu em ninguém até os 75 do segundo tempo. E para finalizar, né, a cena que, né, para mim é o que resume, né, é Fernandinho levantando a taça, que a gente precisava falar aqui. Que momento incrível, né? 35 anos, fez 36 agora. E levantando a primeira taça da temporada, né? A gente pode ter mais duas ainda, né? Então, que imagem bacana, que imagem legal a gente ver Fernandinho como capitão, né? Levantando essa taça. Se querem falar mais alguma coisa, a hora é essa, senão vamos passar já para o próximo. Bom, eu diria que seria um momento especial para o Fernandinho, né? Essa temporada seria especial para ele, 3 títulos. Até porque a gente não sabe o futuro dele, né? Ele mesmo deixou claro que vai decidir isso no dia 30 de maio. A partir do dia 30 de maio até. Ele não vai tocar nesse assunto de renovação nem nada. Então, ele tá bem focado para essas 2 taças. Para ele levantar essas 2 taças que restam, né? Então, cara, pra mim, pelo que o Fernandinho representa na Premier League, na história da Premier League, do futebol em inglês, esse cara merece levantar essas 3 taças nessa temporada. E eu digo mais. Você está errado se você discordar de mim, que Fernandinho é o maior brasileiro da história da Premier League. Tamo junto. Mas vamos lá, vamos falar de PSG, primeiro jogo lá na França. Eu vou passar a bola mais uma vez para um de vocês. Quem gostaria de começar? Levanta a mão. Quem dá mais? Ou Pode ninguém? Ou começo eu. Vamos Vai, lá, Murilão, então. Vamos falar de PSG. Eu acho que ninguém imaginava que o PSG ia dominar tanto o primeiro tempo. Porque o City começou até os 10 minutos, ficou naquele toque-me voe, pipipipopopó. E eu lembro que foi uma roubada de bola, e aí começou a pressão do PSG, que não acabava mais, e era bola na área, 3 escanteios seguidos, gol do Marquinhos.
E parecia que aquele roteiro ia se repetir. A última vez que eu falei aqui, eu falei disso no jogo do Borussia. Parecia que ia dar merda de novo. E é isso. Segundo tempo. Nossa, me deu um branco. Como que foi o primeiro gol? O segundo tempo eu achei que o City começou um pouquinho diferente. O cruzamento do De Bruyne. Aquela bola vadia na área. Isso. Nossa, já faz tanto tempo esse jogo que tá falhando a memória. Normal. Me lembrou, eu fiquei na minha cabeça que era um pênalti. Não, o pênalti foi o do Borussia, que o Henrique bota cabeceia na mão. É verdade. Mete bola vadia, e aí o PSG se desequilibra no jogo. O segundo gol também, uma sorte, mas uma sorte boa pra gente. E é isso, a gente vai falar ainda do segundo jogo do PSG, mas o PSG tem um grave problema que é o desequilíbrio mental nas adversidades. Quando ele se encontra acuado no jogo, ele não tem mais noção do que fazer com a bola. E bom pra gente, mas é isso. Você quer falar, Leon? Ou vou aqui? Sim. Realmente, o primeiro tempo foi bem dificultoso. E o segundo tempo foi um segundo jogo, parece, né? O City realmente manteve a postura, né? Como ele, nesses 2 jogos, ele manteve, sem nenhuma novidade. Porém, parece que soube cuidar melhor da bola. Soube chegar mais com a bola no campo de ataque. E, enfim, capitalizar os 2 gols. Primeiro e segundo gols ali, muita gente falou que os 2 foram sorte, que, enfim, que não era para ter entrado, mas o City no segundo tempo criou muito. Então, o 2-1 tava de bom tamanho, mas podia ter mais. Poderia ser encaixado mais gols ali. Mas se não fosse questão de falha do PSG ou falta de concentração do time, os 2-1 iriam encaixar em outros momentos, né? Legal. Eu mais uma vez, volto para minhas anotações aqui. A primeira delas é assim, ó, De Bruyne de falso 9 é um absurdo para mim. Todo jogo eu vejo isso, todo jogo eu falo isso. Impressionante. Mas a coisa tá dando certo, né? Eu achei que o City até começou bem os primeiros, 10 minutos, assim, ficando mais com a bola e tal. E Mourinho fez exatamente a mesma leitura que eu. Bastou um ataque do PSG para o time se desestabilizar um pouco, né? E aí passa aquele filme na cabeça, né? Pressão, eles acabam achando aquele gol com o Marquinhos no escanteio, né? Mas felizmente o City conseguiu se segurar ali e não sofrer mais gols naquele momento, né, ruim do primeiro tempo. Segundo tempo eu achei que foi diferente, né? O City consegue controlar de forma mais clara o jogo, né? Aparentemente o PSG parece que cansou um pouco também, né? Porque no primeiro tempo eles estavam num ritmo muito acelerado, marcando muito em cima e, enfim, numa pressão danada. Então, segundo tempo, acho que eles cansaram um pouquinho, a gente conseguiu controlar melhor o jogo, apesar de ter feito os gols. Não tem como não dizer que foi sorte, né? Porque um foi um cruzamento que virou gol e o outro, os caras abriram a barreira, né? Então, contamos com um pouco de sorte aí. E concordo com o Leon quando ele fala que a gente poderia ter feito mais gols, sim, porque no final do jogo a coisa ficou fácil, né? Mas eu ainda vejo o City como um time um tanto quanto precavido, assim, sabe? Ele tá mais preocupado em não tomar o gol do que em fazer. É um time mais maduro nesse sentido, né? Talvez em anos anteriores a gente partisse loucamente para cima num jogo como esse, tomasse um contra-ataque, enfim, e saísse com um resultado adverso, né? Então o time, se por um lado ele talvez seja muito precavido até, às vezes eu tenho a sensação que o City assiste muito o adversário nesses jogos de Champions League, o que não é comum, né? A gente gosta sempre de ter mais a bola. Mas, por outro lado, isso é bom, né? Porque mostra um time mais sólido, mais maduro, defensivamente, que sabe se segurar bem também. Então, para mim, no final das contas, valeu a vitória, né? E os 2 gols fora de casa, que nesse tipo de competição realmente ajudam bastante. Se não tiverem mais nada para destacar, gente, com relação à ida do PSG, vamos pular rapidinho para Palace, para a gente poder se concentrar no fim na classificação, né? Então vamos lá. Alguém quer falar ainda ou posso pular para... Posso sair de Paris para o Selhurst Park, lá em Londres. Vamos lá, vamos de Palace. Você começa, Leon, a falar de Palace? Você que estava vendo os highlights aí, fazendo a colinha aí agora há pouco? Claro. Bom, Na verdade, gente, eu tô sendo injusto com você, né, Leon?
Porque o jogo 8h30 da manhã, minha gente, o cara não acorda. Realmente, pô. Só se for um 5-0 contra o Liverpool aí a gente tem que acordar cedo mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar e depois você complementa, tá? Fechado. Vou inverter aqui, vou começar. Na verdade, com relação a Palace, gente, eu não queria falar muita coisa, não. Eu queria falar só basicamente de Agüero, né? Porque muito feliz de ver Agüero voltando a marcar depois de tanto tempo, um belíssimo gol. Assistência de Mendy, que foi outra coisa inusitada também, outro acontecimento inusitado desse jogo. Então, o principal destaque para mim é Agüero. É um time muito diferente, né, do que a gente estava acostumado. Para mim ficou muito evidente que Pepe poupou o elenco, né, para o jogo de volta contra o PSG. Veio com um time com jogadores bem alternativos. Ake jogou, Ferran Torres jogou. O primeiro tempo foi um jogo que deu para o gasto, né, não foi brilhante, mas também não sofremos, né? E um segundo tempo melhor. A gente acha o primeiro gol com o Agüero, depois, minutos depois, Ferran faz o segundo gol e aí o jogo fica muito tranquilo, que é o que a gente esperava, né? Apesar desse mistão que acabou rolando. Agora sim, vou devolver para você, Leon, para fazer suas considerações aí, ficar mais fácil agora. Bom, e o Crystal Palace, ele atacou no primeiro tempo, né? Chegou com perigo e tudo mais. E falando até defensivamente, a gente vê pouco o Ake jogando, né? Nessa temporada a gente viu bem pouco ele jogar, mas fez uma boa atuação. Foi nas oportunidades ali até que poderiam ser claras, né? Poderiam levar perigo pro City. Ele tava bem postado, né? Bem defensivamente. Então, um cara que mesmo sem jogar muito, pode ser até ali um quarto zagueiro, a gente poderia colocar, né? Quarto zagueiro do City, mas um belo quarto zagueiro, né? Tendo o Ake, isso é muito bom. O gol sai de uma assistência do Mendy, que é até inusitado, né? A gente não tá acostumado. Essa temporada a gente quase não viu o gol do Agüero e inesperado a assistência do Mendy, né? Mas foi uma ótima assistência, achou muito bem ali o Agüero na entrada da área e que chute do Agüero, né? Se é pra voltar a fazer gol, tem que ser golaço mesmo, tem que ser daquele jeito. E é muito bom ver gols dele assim. Vou até destacar também o Fernandinho, que ele deu chances, né, pro City, deu chances pros atacantes do City ampliarem o placar. O Gabriel Jesus estava impedido, né? E no detalhe, né? Sempre assim. Gabriel Jesus a gente sempre fala, não, sempre tá impedido. Sempre o juiz vai olhar e vai marcar impedimento, vai ver, não vai confirmar. Mas foi aquele nos centímetros, né? E numa outra bola que ele entrega pro Ferran Torres, o Fernandinho. Então, o Fernandinho que ele tava aquecendo para esse jogo da volta aí. Muito bom, inclusive, a atuação dele. E depois do segundo gol é aquele City que a gente tá acostumado a ver. Sempre atacando, a bola não entrando por detalhe e a gente sempre amassando, né? Parece que o 2-0 nesses últimos jogos aí não vai querer passar disso. Então, a gente quase viu o Sterling brilhar nesse jogo, né? Com um gol ali que passa rente à trave. A gente sentiu a esperança de comemorar um gol do Sterling, mas não foi dessa vez, né? Boa. Vai, Murilão. Eu acho que vocês já falaram muito bem. Não é um grande jogo. É o turno de despedida do Agüero. O Leão falou um belo gol. Você vê como ele ainda é um grande jogador. Mesmo com 32 para 33, ele seria titular na grande maioria dos times da Premier League e nas grandes ligas europeias. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ele seria titular da Juventus fácil, no lugar do centroavante lá. Nossa, me deu branco. É o que era do Chelsea. Morata. Sim, Morata. Seria fácil titular no lugar do Morata. Sem dúvida. E eu gosto do Ferran. Ele não fez uma grande temporada, porque ele é reserva, mas eu acho que ele tem potencial dele continuar sendo construído sobre as mãos do Guardiola. E que nem foi o Zinchenko, que a gente vai falar do jogo do PSG, mais uma vez eu dar esse destaque que a gente vai falar do jogo do PSG. O Zinchenko, ele é um grande lateral. Ele era meia, ele vai pra lateral. Acho que o Ferran, ele tem um potencial de ser bem trabalhado nas mãos do Guardiola, igual ele fez com o Sterling. E o próprio Sané também, né? O próprio Sané.
Eu sou meio contra o Sané, mas ele teve bons momentos no City. Não, eu comparo com o Sané, porque o Sané foi um jogador também que chegou aqui num ritmo meio lento e tal, e depois de um tempo com o Guardiola, ele acelerou de um jeito que fez muita coisa boa pela gente também, né? Independente do extracampo, tô falando dentro de campo, né? Sim. Então tem um Sané paralelo. É que às vezes ele não tem muita vontade de jogar, não tinha pra do City. É verdade, é verdade. Tudo bem, é isso. Show de bola. Então vamos lá, vamos chegando ao final, né? E vamos falar do jogo principal. Esse daí, minha gente, eu não vou falar absolutamente nada, porque eu assisti o jogo com olhos de torcedor, tá? Então a análise tática, técnica, enfim, do jogo vai ficar por conta de vocês dois aí. Podem ficar à vontade, quem quiser começa. Começa o Leão, eu acabei de falar agora. Tá bem. Valeu. Eu vou dar detalhe, cara, pro clima em Manchester, o tempo, né? Parece que pode ter ajudado a gente, né? Porque o francês não deve ser muito acostumado a jogar nessas situações de temperatura, de até mesmo o campo, né? Como fica. Eu não lembro de ter visto algum jogo em Manchester onde teve gelo no campo, ou até mesmo neve ficar acumulada no campo, então isso eu até estranhei. Antes do jogo, o Canedo, ele fez um tour, né, ao vivo, gravando ali aos arredores de Manchester, e tava chovendo bastante, então uma horinha, 2 horinhas antes do jogo, eu fiquei um pouco preocupado para ver como é que ia estar essa questão. Mas, tirando a questão do campo, os primeiros tempos foi bem lento por conta disso. A bola corria mais que os jogadores, não só a atuação no City, mas a gente percebia até que o PSG estava atacando, mas não tão livre, né? Parecia que o campo realmente estava segurando os caras. E no primeiro tempo a gente tomou susto, sim, né? A bola na trave do Marquinhos, cara, é impressionante, né, cara? Como ele tem uma impulsão para cabeceio e, cara, realmente, não, parabéns pro Marquinhos por ser esse jogador que ele é, né? Esse defensor. Primeiro gol, cara. Eu vou falar do primeiro gol porque foi incrível. Passando só por 4 jogadores, né? O Ederson dando um lançamento incrível pro Zinchenko. Zinchenko, enquanto corre, ele dá umas 2 olhadas, né, pra área. Dá pra perceber o quanto ele quer noção de jogo. Ele facilmente poderia querer arrancar, né, pra área ali, pra entrada da área, mas não, ele olhou pra ver se tinha, achou o De Bruyne. Cruzar pra dentro da área, né, que é o que eu acho que a maioria dos laterais ali faz. Exatamente. Cruzar pra dentro da área, ele cruza pra trás, né. Exato, ele olha e quer ter uma noção do campo mesmo, pra saber onde tá os jogadores. Acho o De Bruyne ali. Eu fico até com dúvida se o De Bruyne ia fazer o gol se não tivesse o defensor ali do PSG. E a bola caiu certinha pro Mahrez, né, cara? Caiu onde tinha que cair, nos pés de quem tinha que cair mesmo. E ele encaixou a bola onde ela devia entrar. Aquele gol que realmente é pra lembrar mesmo. E com a perna ruim, né? Foi de direita. Com a perna ruim. A situação de gol que é memorável, é memorável. Depois do primeiro gol do City, o PSG realmente assustou bastante, né? Com falhas do City, né? Nem foi questão, creio que, tirando a cabeçada do Marquinhos, né? O perigo que o PSG deu foi realmente alguns vacilos nossos. E o segundo tempo foi igual ao segundo tempo da ida, só a gente, né? A neve deu o gelo, né, deu aquela baixada, os jogadores poderiam ali fazer um jogo mais solto. E as condições estavam muito boas pra gente. Eu vou, inclusive, citar um cara aqui que eu tive contato com ele, o Pedro Pereira. Ele é analista de dados voltado a futebol. E ele fez eu até dei um RT lá no The Citizens Brasil. Ele fez o mapa do jogo, né, o mapa de calor, onde mostra que depois do primeiro tempo, o PSG teve mais chances aquela expectativa de um gol do PSG foi maior, mas mesmo assim o City faz o segundo, né? Inclusive, bela jogada ali, construção dele da defesa, e passe do Foden, né? Que merecia pelo menos uma assistência, né, cara? Esse jogadorzaço.
e consagrando o Pelé argentino, né? Como volto a dizer aqui. O Pelé argelino, perdão. Eu tava procurando o argentino aqui, né? Né? Não, o Pelé argentino a gente ainda usa 10 ainda. Otamendi tá no City ainda? E depois que entra, o Pep é muito louco, né? 80 minutos, me mete mais 3 atacantes. Loucura. Né? O mais pra mim foi o homem do jogo, porque não só por conta dos 2 gols, mas defensivamente o cara anulou ataques do PSG. Mesmo defensivo, ele teve presente, né? E depois, nesse mapa de calor que eu vou comentar agora, o City teve mais expectativa de gol depois dos 80 minutos. Depois já tava, entre aspas, né, resolvido. E, cara, isso é o City. Isso que é o City que a gente quer ver. Guardiola sempre joga ofensivo desse jeito. Nunca propôs um estilo de jogo onde era pra segurar a bola, onde era pra retrancar, pra fechar a defesa. Não. Ele viu, sim, que os jogadores do PSG estavam cansados, estavam até abalados. Comentar aqui a expulsão de Di Maria, pra mim não tinha que ter VAR, não. A única explicação pra aquele VAR era pra saber se ele ia algemado ou de camburão pra cadeira. Foi criminoso. E o PSG estava desestabilizado mesmo, como o Murilo comentou. E mesmo assim, o City atacando, poderia ter feito mais sim, poderia fazer até goleada. E foi o melhor jogo do City da temporada na Champions League. Foi o melhor City que eu lembro ter visto numa Champions League. Olha só, opinião forte aí. Opinião forte. Mas vamos lá. Quer falar, Murilão? Vamos lá, né? Eu vou começar pelo final. A primeira cena, quando acaba o jogo, é o Walker, o Rúben Dias, o Stones e o Fernandinho se abraçando. A vontade que eles estavam de ganhar, o Fernandinho, ele dá um grito que eu nunca vi isso na Champions League com o City. Sempre foi o Sané com aquela cara de bunda, que não conseguia correr na Champions League. É o Sterling dando um trotezinho. Era o Otamendi, que tanto faz, tanto fez. E pela primeira vez, eles conseguiram colocar isso pra fora. Teve uma bola também. O Leão falou muito bem do jogo. Queria falar de momentos. Que o Zinchenko, ele acompanha o Neymar até o final, que é aquela bola que ele puxa do meio de campo pela ponta esquerda, isso. Não passa pro Di Maria. Aí tem o Icardi livre e não tem como passar pro Icardi. E o Zinchenko segue ele. Quando o Zinchenko trava a bola, o Stone chega para abraçar ele, comemorando, urrando de celebração, que eu nunca tinha visto no City. Foi a melhor apresentação do City na temporada, na Champions League pelo menos. Foi a melhor apresentação do City na história da Champions League, porque pela primeira vez é um City com cara de time, do começo ao fim. Porque apesar da diversidade da neve e que foi difícil de jogar, com o estilo do jogo de passe, de controle, posicionamento e tudo mais, o City, com a bola do Ederson pro Zinchenko, ele encontra uma alternativa que é uma alternativa de futebol raiz, que tem vezes que não tem por que ser pragmático. As adversidades te mostram que você tem que seguir outros caminhos. E pela primeira vez você viu isso, que não tem por que ficar seguindo o esquema. Tem que ganhar. Jogos assim não se jogam, se ganham. É a chamada da TNT para final. Que mais tem para falar? O Mahrez, para mim, foi o nome do jogo também. Eu falei isso lá na The Citizens. Foi pro Rúben Dias, mas o Mahrez, para mim, foi muito mais efetivo defensivamente e ofensivamente. Ele encontra aquele espaço no segundo gol, que o Neymar não acompanha ele vai pelo corredor direito, o Foden encontra ele, que é muita presença diária. E é isso que o Guardiola propõe, de esse revezamento não, essa distribuição na frente da linha de 3, do Foden, do De Bruyne como falso 9. Continue reclamando do De Bruyne como falso 9, Marinho. E o Mahrez. Nossa, é só orgulho, é só alegria.
O Leão já falou muito bem do resto do jogo, esquema tático, posicionamento e tudo mais. É isso. Agora que é Legal, legal. Eu não sei se é a melhor atuação do City na história da Champions League. Talvez. Vocês podem estar um pouco emocionados, mas o momento é propício para tanto, então tudo bem. Eu não queria entrar muito no jogo. Para mim, assim, o que marca, vocês já trouxeram, né, de uma forma bem clara também, é o City com cara de time realmente e aquele time que faz o gol na hora que precisa fazer, que é cirúrgico, né? O City no primeiro tempo praticamente teve a chance do gol, né? No momento em que o PSG tentava abafar ali e tudo mais, a gente achou uma chance e fez o gol, velho. Quer dizer, desestabilizou os caras, né? Então, isso me chama a atenção, assim, é realmente uma postura diferente. É um time que consegue sair da adversidade, né? Se manter tranquilo e conquistar a vitória. E com relação a destaques individuais, eu queria falar de 3 caras, basicamente. Mahrez, acho que não precisa nem falar, né? Foi o grande herói com 2 gols, enfim, e está numa fase realmente muito, muito boa, que ele continue assim, né? Até o dia 29, pelo menos. Mas eu queria destacar outros 3 jogadores, né? O Rúben Dias, que foi eleito o homem da partida, não sei se de forma injusta, né? Porque o cara é impressionante, ele parece um muro, velho. O número de chutes que ele consegue bloquear num jogo é algo surreal. E não é só nesse jogo, não. Ele faz muito isso, né? Ele dá aquele carrinho, ele se joga na frente da bola e a bola não passa. É impressionante. Impressionante. Então, assim, é um zagueiro que realmente chegou para mexer de uma maneira muito positiva no nosso sistema defensivo. Zinchenko, um jogo impecável. Talvez o melhor jogo de Zinchenko, esse sim, né? Com a camisa do Manchester City. Achei muito bom o jogo, vibrando o tempo inteiro, brigando por todas as bolas, muito pilhado. Tem um lance lá em que Foden cai e o cara chuta a bola em Foden e ele toma as dores e vai pra cima do cara. Foi o jogo que ele tá mais pilhado do City. Ele é geralmente assim na Ucrânia, mas no City, assim, pilhado de estar fudido mentalmente, nunca tinha visto. Olho. Ele tava realmente, me chamou a atenção e gostei muito da atuação dele, velho. Foi impecável, assim. Partida muito boa. E também falar de Fernandinho, né, gente? Que no alto dos seus 36 anos, né? Era aniversário dele, inclusive. Jogou demais também. Se a gente pegar os duelos de Fernandinho contra Neymar nesse jogo, o Neymar passa vergonha. Então, fica o registro aqui para essa atuação gigantesca de Fernandinho também. Bom, gente, chegamos ao fim. Eu não vou entrar ainda no debate sobre o que vai ser do jogo contra o Chelsea e tudo mais. Vamos deixar isso para os episódios para frente, tá? Vai ficar no ar aí o suspense. Mas eu queria finalizar mandando um abraço. Óbvio que eles não vão assistir o programa, mas para toda a turma da TNT, né? Que fez essa campanha gigantesca para Neymar ser o herói, e Neymar vai virar o jogo, e ele vai virar mesmo, ele não vai sair vivo se ele não virar o jogo, e aquela coisa toda, a ponto de depois do jogo ter terminado, os caras, ao invés de estarem falando da possível final, né, os caras estão falando da renovação de Neymar. Pelo amor de Deus, meus amigos da TNT, sou fã de todos vocês. André Reni, Fred Caldeira, Vitor Célio Rodrigues, Bruno Formiga, Mauro Betti, todos eles. Mas pera aí, minha gente, dá uma segurada aí. Precisava deixar isso registrado aqui, inclusive em nome do meu amigo Serginho, que é guardiolista fanático. Vou deixar um abraço para ele, que é ouvinte também aqui ouvinte espectador aqui do Marinho FC e do The Citizens Podcast. Mas é isso, gente. Se vocês não tiverem mais nada para falar, eu quero fazer um brinde aqui. O microfone está aberto ainda, se quiserem colocar mais alguma coisa. Quero falar TNT. Pode falar, Leon, pode falar. Manda bala. Pô, cara, e emendando, inclusive, o abraço aí do Marinho final, a todos aqueles também que adorariam ver um Neymar contra Real Madrid. Perfeito. Ou até Neymar antes, né? Quando tava na... Júnior, né? Oi? Neymar contra Vinícius Júnior. Também tem esse... E é isso, né? Vini Júnior é quase um Pelé do século XXI, né? Mas... Ou então, até mesmo, um repeteco do Bayern aí na final, de que, às vezes, cara, e até o que o Casemiro falou no final até do jogo de hoje, você não pode colocar as Champions pra jogar. Você não pode colocar peso da camisa em momentos onde o futebol é muito mais que isso. Hoje o que ganha jogo, o que ganha taça, além disso, é projeto. O projeto do City tem 10 anos acontecendo
e tá evoluindo sim. Então, essa final poderia ter acontecido antes, sim, mas tá no momento de que o City tá mais do que favorito, sabe? O City chegou na semifinal como favorito, né? E não tô aqui cantando vitória ou que vai ser um jogo fácil na final, mas isso é só um reflexo do que é o futebol hoje, né? Ah, não sei o que, só chegou na final por conta do dinheiro do Sheik. Amigo, se fosse isso, em 2008 a gente tinha conseguido. Por aí. Então, é trabalho, sim. A gente trabalhou bastante. Pode vir a galera aí, torcedor do City, depois dessa final, falando, torcedor modinha. Não, a gente abraça também. Se for pra ensinar os moleque a torcer, a gente ensina. Não tem problema nenhum. É isso aí. O que vier muito bem lembrado. O que for lucro, a gente abraça, velho. Então, esse futebol aí, se você não quiser colocar dinheiro, investimento na conta, aí você vai ter que votar no futebol da bola marrom, né, velho? Então, tem que se atentar a isso, tá? Real Madrid não fez jogos aí de final de Champions League, não. E se contentem com isso. Pra mim, o Chelsea merecia passar sim. Eu adorei essa final azul. Istambul. Boa. Vai, Murilão. Vamos lá. Primeiramente também, eu sou muito fã do André Henning, do Casemiro, do VSR, todo mundo lá, mas esse negócio de colocar o PSG como favorito e tudo mais é de pessoal que não assiste o jogo do PSG há pelo menos 3 anos. Que não tem... O PSG não tem postura tática há muito tempo. Foi assim quando começou esse negócio de Ney Day, foi contra a Atalanta, eu pelo menos falei na época, o PSG é muito menos time que a Atalanta. A Atalanta é muito bem treinada, coisa que o PSG não era na época. Mas tudo bem, é entendível porque o PSG tem mais apreço pro público brasileiro do que o City. Mas é duro de ficar escutando algumas coisas, como por exemplo, quando acabou o jogo, que eles colocaram que com a eliminação do PSG, CR7 e Messi voltam à briga da Bola de Ouro, a Bola de Ouro não tá entre eles. Tá definitivamente não. Provavelmente é o De Bruyne que vai ganhar. Acho que com ou sem a Champions. Eu também acho. Por conta da narrativa e tudo mais. E o Leão falou ali de projeto. O que o City PSG foi muito isso. Esse embate de projetos. Um time que, quando o City foi comprar lá em 2008, que não era para ser campeão no primeiro ano, se era para ser isso, contratava logo o Messi, o CR7, porque eu sei que tem muito dinheiro, né? Mas era um projeto de anos de construção de base. Esse ano o City vai ser campeão da Premier League e já foi campeão da segunda liga, da Liga de Calouros. Uhum. E o que mais que a gente pode falar desse jogo? A gente pode falar do Fernandinho. Que ele vai ser o primeiro brasileiro, pode ser o primeiro brasileiro a levantar a taça da Champions League, da história. Ele merece um busto na frente do Etihad. Ele é o melhor jogador da história da Premier League pra mim também, brasileiro. O melhor jogador da história da Premier League é puxado, mas o melhor brasileiro ele com certeza é. E vamos pra cima. Eu acho que tem jogo. Teria menos jogo se fosse City Real. Acho que o City é muito superior ao Real Madrid. O Chelsea ele é muito bem postado defensivamente. Então vai trazer mais perigo. Mas uma final, até tirando lá o torcedor que... claro que eu queria ter um City Basel na final da Champions pra ganhar fácil. Mas é muito mais atrativo ver um City Chelsea, um duelo tático entre o Tuchel e o Guardiola, do que ver um City e Panathinaikos na final da Champions. Boa. Mas vamos ver, eu tô confiante. Legal. Minha gente, 40 minutos de episódio, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos, saúde aí, cheers! E até a semana que vem.